Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui então nossa última aula dessa apostila. Vamos finalizar aqui, tá bom? Começando aqui, relembrando, né? Nas outras aulas nós falávamos sobre a influência que o iluminismo, né, a Revolução Francesa teve aqui na América, né? Falamos sobre algumas revoltas, sobre algumas revoluções, falamos sobre alguns objetivos, quais eram as intenções dessas revoltas, e hoje nós vamos encerrar esse ciclo de revoluções e revoltas com algumas que aconteceram também aqui no Brasil. Né? A exemplo, nós temos a Conjuração Mineira, que aconteceu em 1789. Mas o que foi essa Conjuração Mineira? O que é uma conjuração? Nós vamos entender ao longo aqui dessa aula, tá bom? Então vamos lá. Na segunda metade do século XVIII, a atividade mineradora não dava mais o mesmo lucro para a coroa de Portugal como antes. Então percebam, nós já estamos chegando numa fase em que o ouro já não estava dando o mesmo lucro que antes, certo? Então as jazidas estavam esgotadas, né? Indiferente a essa situação, a administração portuguesa queria que fossem mantidos os níveis de recolhimento dos impostos. Então, o que está dizendo ali? Ó, as jazidas estavam esgotadas, certo? O que são as jazidas? Os locais onde ficava esse ouro. Então, se as jazidas estavam esgotadas, o que era justo a ser feito com quem colhia, com quem explorava esse ouro? Era diminuir os impostos, não era? Mas olha aqui, ó, a administração portuguesa queria que fossem mantidos os níveis de recolhimento dos impostos. Então, olha lá, assim, aumentaram para 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilos de ouro anuais, o imposto a ser pago pelos mineradores. Então vamos pensar, o ouro já estava acabando, digamos assim, né? Já estava mais difícil de encontrar. E ainda por cima, a coroa portuguesa ainda queria manter o nível de impostos. Era aí um motivo já para haver aí qualquer tipo de revolta, né? Então vamos lá, continuando. A incapacidade do pagamento, claro, nem todo mundo vai conseguir pagar. Então, a incapacidade de pagamento de impostos tão altos fez com que um grande número de mineradores ficasse cada vez mais endividados. Então, nós vamos ver aí, ó, mineradores se endividando, né? E como se não bastasse, a rainha Maria I, filha mais velha do rei Dom José I, após a morte do seu pai, afastou o Marquês de Pombal, que estimulava a produção industrial do Brasil. Né? Como está falando aqui, Marquês de Pombal ele vai estimular essa produção aqui no Brasil. Então ele afasta o Marquês de Pombal e passa a obrigar a todos a comprarem tecidos, calçados, ferramentas, sabão e outros produtos manufaturados importados de Portugal a um preço muito alto. Então os produtos que de Portugal, né, como eu citei aí, a rainha Maria I, ela vai fazer com que todo mundo compre esses produtos com um preço ainda alto. Então pensa, já tinha dívida, já tinha lá o imposto do ouro, e ainda os produtos que eles precisavam para si, né, para vestimenta, para higiene, né, para o dia a dia, as próprias ferramentas, eles ainda cobravam um preço muito alto. Então, em 1788, vendo aí uma queda na arrecadação, ordenou que fosse feita a derrama. O que é a derrama? É um pagamento integral e inegociável dos débitos dos mineradores. Como assim? Caso estes não tivessem condições de arcar com o pagamento com ouro, seriam confiscados todos os seus patrimônios. Então, olha o estrago, digamos assim. Se o minerador, vamos lá, Arthur Rigon, você que tá me ouvindo aí, Arthur Rigon tá aí, não tá? Tá, né? Faz de conta que você é um minerador. Você foi lá, tá lá trabalhando, colhendo seu ouro.
tá cada dia mais difícil encontrar ouro, então a quantidade que você encontra já não é mais a mesma. Aí você tem imposto para pagar, tem esses produtos manufaturados aí para você sobreviver, tecido, calçado, ferramenta, sabão, num preço altíssimo. Você se endivida. Você não tem como pagar com ouro. E agora, o que que você faz? Eles vão lá, eu, enquanto coroa portuguesa, rei absoluto que sou, vou lá e vou recolher, cadê? E vou confiscar os seus patrimônios. Arthur, já que você não consegue me pagar em ouro, eu vou confiscar os seus patrimônios, suas casas, seus escravos, suas carroças, suas ferramentas, criações, bens pessoais, né? Até chegar um valor da sua dívida. Certo? Ficou entendido até aqui? Sim, Com sim, medo. sim. Então, aí com medo do que poderia acontecer, já que a produção aurífera estava em fase de declínio há muitos anos, membros da elite mineira, conhecedores de quê? De ideias iluministas. Olha onde o iluminismo também vai chegar. Então, conhecedores das ideias iluministas organizaram um golpe. Eles pretendiam organizar uma república com sede em São João del Rei e criar uma universidade em Vila Rica, tornar o serviço militar obrigatório e apoiar a industrialização. Ou seja, eles queriam separar Minas Gerais do restante da colônia. Pessoal, os mineiros eles foram mais ousados. Eles queriam se separar de Portugal, mas não separar o Brasil de Portugal. Eles queriam separar Minas da colônia. Ele queria separar Minas de Portugal. Eles queriam fazer só de Minas Gerais um outro país, um país independente. Será que deu certo? A gente sabe que não, né? Porque Minas ainda pertence ao Brasil. Então vamos ver, ó. Chegaram a criar, inclusive, olha lá, ó, fazendo de lá um país independente. Era esse o objetivo deles quando eles começaram a ver todo esse abuso de poder que Portugal estava fazendo em cima de Minas Gerais. Chegaram a criar, inclusive, uma bandeira branca com o triângulo vermelho ao centro com as diretrizes, com os dizeres em latim. Libertas quaes será temem, alguma coisa assim, que significa liberdade ainda que tardia. Essa bandeira aqui, que vocês estão vendo, inclusive, ela é a bandeira, se eu não estou enganado, de Minas Gerais, até hoje, né? Então, liberdade ainda que tardia, certo? Então, o que, que eles queriam? Queriam liberdade, mesmo tarde, ainda que tardia. Por isso fala, ainda que tardia. Então, mesmo que fosse tarde, eles queriam uma liberdade. Né? Então, vale destacar que eles não pretendiam fazer transformações tão profundas no plano social. Por exemplo, a escravidão não estava contemplada nos planos desses inconfidentes da coroa. Afinal, muitos eram grandes proprietários de terra e dependiam dessa mão de obra para continuar com suas atividades. Seu objetivo maior era apenas proteger a prosperidade da capitania. Esses revoltosos, eles não queriam apenas tipo assim, eles não pensaram numa transformação social, em libertar a escravidão, não, eles só queriam tornar eles queriam proteger, né, a prosperidade da capitania, toda a riqueza que tinha, né, com o ouro, que Portugal estava sugando tudo, certo? Mas o que, que aconteceu? A rebelião aconteceu? Não, olha lá, a rebelião não chegou a acontecer. O que, que aconteceu? os, o movimento foi traído por alguns de seus integrantes. Vamos ver aí, um traidor, pessoal. Um traidor entregou todo o movimento. Ó, o movimento foi traído por alguns de seus integrantes que, para obter o perdão de suas dívidas, então o que, que foi o camarada? Faz de conta que Cauane tá aí, né? Faz de conta que no nosso movimento aqui, Cauane é uma traidora. Só um exemplo, tá, Cauane? Ela, com medo da sua dívida, querendo perdão, falou assim: sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou até o rei, vou até a coroa, vou revelar todo o movimento, vou dizer que estava todo mundo tentando trair eles, tentando se livrar de Portugal. Em troca, eu consigo aqui o perdão da minha dívida. Olha que espertinhos. Então, nós vamos ver, ó, o movimento foi traído por alguns de seus integrantes,
que, para obter o perdão de suas dívidas, entregaram os líderes do movimento. E quem era lá? Um dos mais conhecidos desses traidores, como o nome desse bendito? Joaquim Silvério dos Reis. Não é meu parente, tá, pessoal? Tem reis aí, mas não é meu parente. Eu não sou um traidor. Joaquim entregou todos esses traidores. E, com base nessa entrega, os conspiradores foram presos por 3 anos. Não dá para enxergar aqui. A maioria, mesmo pegando participação, foi condenada ao desterro. O que é isso? Depois nós vamos falar dessa imagem aqui. Vamos passar para a próxima página. Opa, passei demais. Que foram prisões, envio, lá, foi condenado ao desterro, que é o envio de prisões portuguesas na África. Já Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, né, assumiu sua participação. Né, o Tiradentes, que eu falei na aula passada, que a gente iria falar sobre ele, assumiu sua participação e por isso foi condenado à morte por enforcamento em 21 de abril de 1792. Aliás, pessoal, 21 de abril é feriado por quê? Justamente porque é dia de Tiradentes. Mas tem a ver com algum dentista? E aí? Tem a ver com algum dentista? Eu acho que ele era dentista. Ah, muito bem. Tiradentes recebeu foi apelidado assim porque ele era um dentista, né? Mas ele também liderou esse movimento. E o que aconteceu com Joaquim José da Silva Xavier, o chamado Tiradentes? Ele foi condenado à morte por enforcamento. Mas a gente vai falar que ele não foi só enforcado, olha lá. Ó. E após o cumprimento da sentença, seu corpo foi esquartejado e suas partes foram colocadas em locais onde ele havia disseminado suas ideias. O que é ser esquartejado? Foi arrancado-lhe os pés, as mãos, as pernas, as mãos, a cabeça, ele foi literalmente esquartejado. Como mostra aqui nessa imagem representativa aqui, claro, não é uma imagem correta, né, real, é apenas figurativa. Ó, a cabeça dele, o corpo, a perna, ele foi esquartejado. E essas partes do corpo foram expostas em lugares da cidade onde ele disseminava, onde ele pregava suas ideias contra a coroa portuguesa. Por quê? Alguém pode me dizer por que eles expuseram o corpo de Tiradentes dessa forma? Eles poderiam sim. Para, para outras pessoas não se revoltarem. Ah, justamente para quê? Para que o Arthur Ribeiro, por exemplo, vamos supor que o Arthur Ribeiro é um mineiro e aí passando por uma rua de Minas Gerais naquele tempo, viu lá a cabeça de Tiradentes exposta, apodrecendo. O que ele vai pensar? Eu traí a coroa portuguesa? Jamais. Eu traí? Nunca. Olha como eu posso acabar. Então era uma forma deles colocarem medo na população. Certo, pessoal? Só aqui um parêntese. Vimos que deu errado a Inconfidência Mineira, né? Por que chama conjuração ou inconfidência? Porque foram pessoas que tentaram trair o rei, né? Não vou dizer trair, na verdade foi uma inconfidência porque eles tentaram, a conjuração, eles tentaram ficar livres de Portugal, né? Só que Tiradentes só vai ser bem visto quase que 100 anos depois, porque nós estamos em 1792, né? O Brasil só vai ficar o Brasil só vai virar uma república como eles queriam lá em 1889. Então, quando chegar lá próximo, eles vão começar a fazer o quê? A fazer movimentos em prol da república. Nisso eles vão resgatar a imagem de Tiradentes, que anos antes havia tentado esse tipo de acontecimento em Minas, mas havia tentado. Era uma forma de tentar evidenciar uma figura, tanto como a gente pode dizer que ele virou um mártir. O
que é ser um Marte? Um homem que morreu, foi morto em prol de uma causa, certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então vamos lá. Hora de testar suas atenções ao texto. Vamos fazer uma cruzadinha. Nesse jogo você deve encontrar as respostas para cada uma das charadas abaixo. Então nós temos aqui o número 1, a região que ocorreu a Conjuração Mineira. Minas Gerais. Não é para falar não, calma. Ô, professor, Vai ser lá em Manaus. Oi. a resposta que a gente achar na... A resposta que a gente achar aí é pra colocar na cruzadinha? Deixa eu ver aqui. Sim. Isso aí. Ah, entendi. Vocês acham a resposta aqui e, de acordo com o número, vocês marcam lá. Por exemplo, número 1, região onde encontrou a Conjuração Mineira. Onde ocorreu a Conjuração Mineira, que vocês já falaram. É o quê? Paraná. Não, pode falar. Minas Gerais. Aí, então, onde está o número 1 aqui, ó? Cá embaixo. 1. Minas Gerais. Aqui já preenche Minas Gerais. Então, aonde tiver o número, corresponde à resposta que vocês fizeram lá. Deixa eu só ler aqui as perguntas com vocês. As jazidas estavam esgotadas. Indiferente a essa situação, a administração portuguesa queria que fossem mantidos os níveis de recolhimento dos... O que eles queriam manter o nível? É pra falar ou não? Não, só para pensar. Número 3. Por não poderem pagar o que era ordenado pela coroa portuguesa, como ficaram os mineradores? Ah, eles ficaram ricos, né? Com certeza. Claro que não, né, pessoal? Em 1788, vendo a queda na arrecadação, Portugal estabeleceu um plano de cobrança, um pagamento integral e inegociável das dívidas contraídas pelos mineradores. Como ficou conhecida essa forma de pagamento? Nós falamos. Número 5. A Conjuração Mineira de 1789 teve inspiração em um movimento intelectual que se espalhou inicialmente pela França, Inglaterra, e após afirmar-se nesses países, disseminou-se pela Europa, movimento esse que abrangeu a filosofia, ciência, sociologia e filosofia, as ciências sociais, sociologia, né? E naturais, a educação e tecnologia. Foi um modo de pensar que para Kant era a chegada de uma luz aos cantos sombrios da mente. Que movimento foi esse, pessoal? Movimento que a gente está falando desde a Revolução Francesa, desde antes da Revolução Francesa, muito fácil. Questão número 6. Os conjuradores tinham vários planos para a região mineradora, entre eles a criação de uma república, né, separada do restante da colônia. Chegaram inclusive a criar uma bandeira branca com um triângulo vermelho ao centro, com o tema Libertas quaes seratamen, que quer dizer alguma coisa ainda que tardia. Que alguma coisa é essa? Tá lá no texto, tá facinho. Pela palavra aqui, ó, essa palavra aqui já te ajuda a entender o que significa essa palavra em português. Apesar de todo o belo discurso, número 7, de liberdade, defendido no movimento da Inconfidência Mineira, vale destacar que eles não pretendiam fazer transformações tão profundas no plano social, como, por exemplo, deixar de usar a mão de obra. Qual mão de obra que eles não queriam deixar de usar? Nós falamos, eu citei. Questão número 8. A Conjuração Mineira nunca chegou a acontecer, pois o movimento foi traído. Porém, um personagem ficou muito conhecido, principalmente por sua condenação, que serviu de exemplo na tentativa de abafar outros atos de revolta na colônia. Seu nome era Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como... Muito facinho. Essas questões aí estão para 5º ano, cara. Não estão para 8º, não. Joaquim Silvério dos Reis foi um dos... Quem que foi esse maldito? Ele foi quem? Foi um dos da Conjuração Mineira. Muito fácil essa daí. Número 10. Joaquim José da Silva Xavier, tendo sido culpado por participação na Conjuração Mineira, foi condenado ao enforcamento. E seu corpo foi... O corpo dele foi o quê? Muito fácil.
ok? Encerramos Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, certo? Acabaram as revoltas na colônia aqui no Brasil? Não. Vamos agora para uma outra conjuração, agora na Bahia, pessoal. Olha como que o Brasil sofreu vários tipos de revolta. Eu acho que até que, embora estejamos vivendo na pandemia, a gente está vivendo até em período melhor. Mas vamos lá. Conjuração Baiana, ou também chamada de Revolta dos Alfaiates, que aconteceu anos após a Inconfidência Mineira. Então, a Conjuração Baiana foi uma rebelião colonial que ficou marcada por sua amplitude e pela participação de vários grupos sociais. Então, quais os grupos, né? Pessoal, vamos entender aqui. A Inconfidência Mineira foi um movimento, uma revolta da elite mineira, tá? São aqueles que tinham, que eram donos de terra, que eram donos de escravos, tá bom? Muitos deles se endividaram, sim, por conta da exploração que Portugal tinha. Mas quem criou esse movimento foi a elite mineira. Aqui na Bahia nós já vamos ver uma revolta, né? Uma conjuração com uma grande amplitude que envolvia a participação de vários grupos sociais. Quem? Padres, profissionais liberais, como médicos e advogados, alguns membros da elite intelectual e principalmente pessoas das camadas sociais mais pobres, como sapateiro, soldado, de várias patentes e ex-escravizados. Então nós temos aqui uma revolta popular, certo? Não é só uma elite, aqui nós temos a revolta do povo. Mas em que eles revoltaram? Vamos entender. Desde o ano de 1763, quando a sede administrativa da colônia foi transferida de Salvador para o Rio, o que acontece? Inicialmente, logo assim, nós vimos isso ano passado, quando nós estudamos logo assim, logo quando terminaram, né, quando eles encerraram as capitanias hereditárias, eles criaram ali a primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Vocês lembram disso, né? Quem estudou comigo lembra. Foi-se criado lá a primeira sede administrativa da colônia, que era Salvador. Só que em 1763, essa sede foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Agora o Rio de Janeiro passou a ser capital do Brasil, naquele momento, né? Então, quando houve essa transferência, a sociedade baiana sofreu um grande impacto econômico. A circulação comercial foi reduzida e os impostos foram aumentados. Com isso, as ideias, olha, benditas ideias iluministas, pessoal, as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade encontraram terreno fértil graças à divulgação feita pela maçonaria. Pessoal, professor, o que é a maçonaria? É uma associação civil não religiosa que cresceu na Europa no século XVIII e logo foi difundida no Brasil. É uma associação civil, um grupo de pessoas que tinha aí. É até difícil falar o que faz a maçonaria hoje em dia, mas se vocês quiserem, até pode servir até como pesquisa, né? Há quem diga que eles trabalham até com ocultismo, sacrifícios, enfim, mas eu não vou adentrar nessa parte. Eu só quero que vocês entendam que esse grupo da maçonaria trouxe para o Brasil, né, essas ideias iluministas aqui para o Brasil, né, com lemas de liberdade, de igualdade, de fraternidade, certo? Isso, o que vai acontecer em seguida? A liderança do movimento foi feita por João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga da Virgens. Eles pregavam o governo republicano, democrático e livre de Portugal. Então, por que eles se revoltaram? Como eu falei aqui, devido à transferência da sede administrativa do Brasil, de Salvador para o Rio, Salvador, a Bahia em si, Salvador se encontra na Bahia, né, pessoal? Então, a Bahia em si vai sofrer com isso. Nós vamos ter aí, um grande impacto econômico, a circulação ali no comércio é reduzida e os impostos vão aumentar.
Então eles vão precisar fazer alguma coisa aí para não saírem prejudicados. Então o que eles fazem? Eles começam a pregar um governo republicano, democrático e livre de Portugal. O fim da escravidão, eles vão pregar o fim da escravidão e dos preconceitos contra os negros e os mulatos, a liberdade do comércio e o aumento dos salários dos soldados. Então, eles fazem um movimento, uma revolta, a fim de obterem esses resultados aí, ó, certo? Em 12 de agosto de 1798, enquanto espalhavam cartazes pela cidade anunciando o início da rebelião, os participantes foram presos graças à denúncia feita por... Olha lá. Infelizmente, pessoal, infelizmente o Brasil está cheio de traidores. Onde que eu tô aqui? Passei demais. Não. O Brasil está cheio de traidores, pessoal. Olha isso aqui. Enquanto eles ainda estavam espalhando os cartazes pelas cidades, os participantes foram presos, graças a uma denúncia feita. Acusados de traição, o que eles foram condenados? Foram condenados à morte, também por enforcamento, e após, de forma semelhante ao que aconteceu com Tiradentes, tiveram seus corpos esquartejados e espalhados pela cidade de Salvador, a fim de servir de exemplo a todos aqueles que tivessem intenção de rebelar-se contra a coroa portuguesa, da mesma forma como aconteceu com os Inconfidentes de Minas. Muitas outras pessoas foram presas, porém tiveram uma pena menor, como a prisão ou degredo. Alguma dúvida até aqui? Vamos ver as atividades então? Deixa eu ver, acho que está faltando ainda mais alguma coisa. Vamos ver as atividades, ó. Então, só para resumir, uma revolução popular, eles queriam com forte influência iluminista, a população de Salvador, da Bahia, queriam um governo republicano, queriam acabar com aumento de salário, acabar com a escravidão. Percebam? Então, antes disso acontecer, deles fazerem esse movimento, um traidor denuncia, né, o movimento, eles são presos, enforcados e esquartejados. Atividade número 1. Cada uma das frases abaixo possui uma parte para ser completada. Vamos entender. Escolha a opção que melhor completa cada uma das frases. A Conjuração Baiana foi uma rebelião colonial que ficou marcada por... Você tem que completar. Letra A. A Conjuração Baiana foi uma rebelião colonial que ficou marcada por sua amplitude e pela participação de vários grupos sociais, padres, profissionais liberais, médicos e advogados, alguns membros da elite intelectual e principalmente pessoas das camadas sociais mais pobres, como sapateiros, soldados e várias patentes e ex-escravizados? Ou a Conjuração Baiana foi uma rebelião colonial que ficou marcada por sua pouca amplitude, não havendo a participação de nenhum grupo social, a não ser a elite colonial, que reivindicava melhores preços para o açúcar produzido na Bahia? A Conjuração Baiana foi uma rebelião colonial que ficou marcada por sua violência, tendo havido vários combates entre os exércitos português e baianos contra as forças terroristas norte-africanas infiltradas na Bahia? E tem um troço viajando aí. Qual é o correto? Tá muito fácil essa primeira. Qual é? Professor, eu não lembro do senhor ter falado de terrorismo, não lembro do senhor ter falado de açúcar. Então, pensa, certo? Vamos lá, letra B. Desde o ano de 1763, quando a sede administrativa da colônia foi transferida de Salvador para o Rio, a sociedade baiana fez o quê? Sofreu um grande crescimento econômico. Não vou ler tudo não, vocês que vão interpretar aí.
sofreu um grande impacto econômico. Aqui também, sofreu um grande impacto econômico. Leia o restante da frase para você ver qual é a que está certa, qual é a que complementa o enunciado da letra B. Tudo bem? Ô, Cameron, Oi. a letra C, as alternativas se repetem. Aqui na C, É, nós tá vamos... tudo igual. A liderança do movimento foi feita por João de Deus, Manuel Faustino dos Santos e Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens. Eles pregavam, o que eles pregavam? Um governo republicano, democrático e livre de Portugal, o fim da escravidão e dos preconceitos contra os negros e os mulatos, a liberdade de comércio e o aumento do salário dos soldados. Opa, vamos... Um governo republicano, democrático e livre de Portugal, o fim da escravidão e dos preconceitos contra os negros e os mulatos, a liberdade do comércio e o aumento do salário dos soldados. É o mesmo, né? E a última também. A última alternativa dela. Ah, sim, ótimo. É bom que eles já deram até a resposta para vocês. Então pode marcar qualquer uma? Pode marcar qualquer uma. Tá bom. Porque foi o que aconteceu, né, pessoal? Foi um governo republicano, né? Queriam um governo republicano, cadê? Eles pregavam um governo republicano, democrático. Que é democrático? Que todos tivessem participação, que todos votassem em um líder, né? Democrático, livre de Portugal. Eles pregavam também o fim da escravidão, o fim dos preconceitos contra negros e mulatos, né? Pregavam a liberdade do comércio e o aumento do salário dos soldados. Essa daí pode marcar qualquer uma, né? Porque foi erro de digitação. Acredito que eles copiaram aqui 3 vezes a resposta certa na intenção de mudar 2. Provavelmente, eles esqueceram de mudar 2 para ficar 2 falsas, certo? Certo. Letra D. Em 12 de agosto de 1798, enquanto espalhavam cartazes pela cidade anunciando o início da rebelião, os participantes foram presos, graças à denúncia feita por traidores. Acusados de traição foram... O que esses acusados aconteceram com eles? Foram promovidos a nobres propagadores da ideia iluminista. Não preciso nem terminar de ler, né? Os acusados de traição foram condenados à morte por enforcamento. E aí vocês terminam de ler. E, por fim aqui, foram condenados à morte por afogamento. E aí? Só pelo primeiro ponto de cada um eu já consigo definir qual que é a certa. Não preciso nem terminar de ler o restante. Mas vocês vão ler porque vocês são os alunos. Vamos terminar. Alguma dúvida até aqui? Eu sei que está ficando extenso, mas a gente precisa terminar esse conteúdo hoje, certo? Revolta na América Espanhola. Agora são as revoltas que aconteceram na América, onde a Espanha colonizava, não Portugal. Então, como dizemos no início dessa apostila, as ideias iluministas inspiraram a Revolução Francesa. Eu sempre falei isso. E, por sua vez, a Revolução Francesa inspirou muitos movimentos de independência nas colônias ibéricas. Nas colônias ibéricas, que são as colônias de Portugal e Espanha. Olha lá, pertencentes a Portugal e Espanha. Assim como as rebeliões ocorridas na América Portuguesa, as rebeliões da América Espanhola tiveram algumas características em comum. Então, da mesma forma que tivemos essas rebeliões aqui na América Portuguesa, que foram as que nós falamos, né? Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, enfim. Vamos ver aqui algumas características. Tiveram caráter regional e localizado. Por exemplo, a Conjuração Mineira foi em Minas. Então aconteceu só em Minas, não aconteceu na colônia inteira. A Conjuração Baiana também foi só na Bahia, não aconteceu na colônia inteira. Então, as características dessas revoltas são parecidas. Normalmente possuem um caráter regional, localizado. A partir do final do século XVIII, sofreram influências de ideias iluministas e liberais, tendo como foco a contestação do domínio metropolitano e a luta por mais liberdades. Então, nós vemos aí influência dos iluministas e contestando o domínio da metrópole, o domínio ou de Portugal
ou da Espanha, que eram a metrópole, né, dessas colônias. E a luta por suas liberdades, por mais liberdade. Envolveram diferentes projetos de independência e concepções de liberdade devido à diversidade da sociedade hispano-americana, né, que é essa sociedade aqui espanhola vivida na América. Vejamos a seguir como estava dividida a sociedade colonial na América Espanhola. Nós temos, pessoal, os chapetones. Olha aqui, é uma sociedade. Quem eram os chapetones? Eram os colonos nascidos na Espanha. Eram aqueles que vieram, os espanhóis que vieram morar aqui e aqui nasceram na Espanha, vieram para cá e aqui na América eles ocupavam altos cargos da administração colonial, outros eram grandes comerciantes favorecidos, né? Representantes da igreja, comandantes militares e imigrantes empobrecidos. Alguns que vieram para cá empobreceram. Ele está aqui no topo por quê? Porque ele faz parte da minoria dessa sociedade espanhola. Em seguida, vemos os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram os filhos de espanhóis nascidos na América. Então, esses espanhóis que vieram para cá e constituíram suas famílias aqui, os seus filhos eram chamados de crioulos, né? Que eram nascidos na América, e grandes proprietários e comerciantes integravam os cabildos, que eram as câmeras municipais, e formavam a elite colonial. Então, os filhos desses chapetones eram chamados de crioulos e formava a elite local. E em seguida nós temos os mestiços. Quem eram os mestiços? Os libertos, né? Artesãos, pequenos comerciantes e assalariados. E por fim nós temos indígenas e africanos escravizados. Só uma observação: normalmente esses mestiços poderiam ser filhos também de espanhóis com alguém que vivia aqui, ou algum escravo, ou algum negro, tá bom? Então, se algum espanhol viesse aqui e tivesse um filho com alguma indígena ou com alguma africana, o filho era chamado de mestiço, tá bom? E por fim, indígenas e africanos, que era a maior parte da sociedade espanhola, que compunham a principal mão de obra colonial, trabalhando nas minas e nos latifúndios, certo? Apesar de fazerem parte da elite, chapetones e crioulos tinham divergência quanto aos rumos que as colônias deveriam seguir. Para os chapetones, para os primeiros, que gozavam do maior prestígio por serem advindos da metrópole, era mais interessante que as colônias permanecessem como áreas de exploração da Espanha. Então, os chapetones queriam que aquelas colônias continuassem sendo exploradas pela Espanha. Já os crioulos, a independência seria o melhor caminho. Os crioulos queriam que essas regiões ficassem independentes da Espanha, certo? Formando na colônia uma nova organização social onde pudessem ter mais status e participação política, assim como os chapetones. Então nós vamos ver, ó, os crioulos, está escrito errado aqui, sabia que era preciso romper com a metrópole para ter mais prestígio e participação política, batendo de frente inclusive com os chapetones. Porém, em muitas rebeliões separatistas com maior participação popular, os crioulos acabaram por não apoiar, com medo de acontecerem mudanças sociais mais profundas que afetassem seus interesses e sua posição da elite colonial. Então, resumindo, nós temos chapetones que queriam que a Espanha continuasse explorando essas regiões aqui na América e crioulos que queriam mais participação política, queriam ter mais poder político. Mas os crioulos sabiam que para isso acontecer, essas regiões tinham que se separar, tinham que ficar independentes da Espanha. Por isso nós temos então aí, ó, vamos ver uma rebelião chamada de Rebelião de Tupac Amaru, que aconteceu em 1780. A chegada dos europeus na América foi muito negativa para os povos nativos. Os espanhóis empreenderam uma série de imposições sobre os indígenas. Cobrança da mita. O que é a mita? É uma espécie de tributo pago aos colonizadores por
um tempo determinado, que consistia na prestação de serviço mediante remuneração mínima. A mita, né, é uma espécie de tributo pago aos colonizadores. Depois nós temos também a encomienda. O que é encomienda? É alguma encomenda, professor? Não. A encomienda em que comunidades inteiras de indígenas eram entregues aos encomendeiros que exploravam a mão de obra em troca de educação cristã, reforçando a dominação dessas populações. Então vamos entender. A encomienda, havia também a encomienda em que comunidades inteiras de indígenas eram entregues a esses encomendeiros e esses encomendeiros exploravam a mão de obra deles em troca de uma educação cristã. Então falaram assim, não, nós vamos, vocês trabalham pra gente, nós vamos ter a mão de obra de vocês e em troca a gente educa vocês, a gente ensina a religião cristã para vocês, reforçando a dominação dessas populações, claro, né? Deixa eu ver, acho que já estamos acabando, tá? Meu Deus, temos ainda lá mais a última, o movimento comuneiro. Mas vamos ser sucintos. Parece que nunca mais vai acabar. Né? Mas é porque é extenso. Na região andina, onde estava a civilização inca, né, era a área que corresponde atualmente, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, todas essas regiões foram colonizadas pela Espanha. Por isso que são regiões que falam espanhol até hoje, né? Então, nessa região, a subordinação indígena se deu por meio da aliança feita entre colonizadores e curacas, que eram os chefes das aldeias incas chamadas de ailos, que recebiam parte dos impostos arrecadados e alguns privilégios. E aí o que vai acontecer? Em 1780, uma revolta do vice-reino de Peru, chamada de Rebelião de Tupac Amaru, tentava libertar a região dos impostos cobrados. Eles queriam libertar aquele povo desses impostos. A liderança desse movimento, que contou com o apoio de crioulos locais, mestiços, escravizados e colonos, foi feito por José Gabrilli Condorcanqui Nogueira. Não reparem o nome, tá, gente? Ele era um curaca que se dizia descendente do Tupac Amaru I. Quem era o Tupac Amaru? Era um líder inca lá do século XVI. Nós já estamos no século XVIII. Então ele dizia que ele era um parente, né? E ele teve acesso às ideias iluministas, também teve acesso às ideias iluministas na Universidade de Lima e passou a denominar-se Tupac Amaru II. Ele defendia a abolição. O que ele defendia? A abolição das obrigações de sujeição e trabalho, e ainda contou com o apoio da esposa Micaela Bastidas, que também ajudavam no planejamento da execução de várias revoltas. Mas, com a radicalização do movimento, as elites crioulas começaram a temer por seus postos. Assim, organizaram uma ação contra-revolucionária com o apoio de alguns curacas. Eles conseguiram prender o líder do movimento, sua esposa e seus filhos, que foram mortos e esquartejados. As partes dos corpos foram postos em vários locais públicos para desestimular qualquer tipo de reação contrária aos interesses do governo. Mas os conflitos seguiram, chegando ao número de mais de 80 mil mortos. Olha a quantidade de mortos, pessoal, nessa revolução. Então nós temos aí uma outra revolução em algumas regiões da América Espanhola, um líder que queria também aí livrar aquela região dos impostos cobrados pela Espanha, mas não tiveram sucesso. Foram mortos, esquartejados e ainda mais de 80 mil mortos. Vamos finalizar as atividades. Relacione uma das camadas sociais da América Espanhola à sua respectiva nomenclatura. Então nós temos aqui a camada social 1, 2, 3 e 4. Vocês vão relacionar e numerar aqui, ok? É só vocês observarem lá no texto, naquela pirâmide. Complete as lacunas. Quem não acertar essa também... Não tem nem como, né? Número 2, vocês vão completar. Eu não vou ler não, tá? Vocês completam de acordo com o nome da camada social correta, tá bom? Vê lá quem é os chapetones,
os crioulos, os, os indígenas, aonde que se encaixaria aqui? Os mestiços. É só ler cada um e marcar, e escrever. A número 3, nós vamos falar sobre a rebelião Tupac Amaru, que aconteceu em 1780. Né? Por que eles lutavam? Qual era a luta deles? A letra B. Na Universidade de Lima, José Gabrilli teve contato com que tipo de influência filosófica? Aquela famosa influência filosófica que influenciou a Revolução Francesa, que influenciou várias revoluções aqui no Brasil. Muito fácil a letra B. E como que José Gabrilli passou a ser chamado dentro desse movimento? Qual foi o nome que ele passou a se denominar? Muito fácil também. E por fim, nós vamos falar sobre o movimento comuneiro. Né? No vice-reinado da Nova Granada, que corresponde atualmente à maior parte dos países, né, que é o Panamá, Colômbia, Equador e Venezuela, as encomiendas e a mita destruíram a convivência tribal de muitos indígenas. Eles passaram a ser dispersados nas fazendas por encomendeiros, sendo obrigados a pagar, inclusive, pelo seu sustento. Eles foram obrigados a pagar pelo sustento deles. Então, olha isso. Em 1780, diante de uma nova taxação de impostos, houve a reunião de um grupo de pequenos agricultores, comerciantes e parte da elite. Um grupo de indígenas passou a perseguir e saquear os coletores e impostos, causando prejuízos à metrópole. Em 1781, os revoltosos instauraram uma junta de governo chamada El Común. Por isso vem do nome do movimento comuneiro. Então, esse capitão mestiço, José Antônio Galán, foi quem conduziu as camadas mais baixas da população nos combates contra as elites, fossem elas ligadas à metrópole, né? Ou fossem elas crioulas. Então, apesar dos crioulos quererem a autonomia da região, para que pudessem formar uma nova elite, a radicalização do movimento causou-lhes preocupação. Ou seja, o movimento ficar totalmente rebelde trouxe uma preocupação. Isso fez com que eles se aliassem aos chapetones para abafar o movimento. E aí, em junho de 1781, foi negociada uma rendição dos revoltosos e 4 meses depois, Galán foi preso, condenado e esquartejado, pondo fim ao movimento. Quanta guerra, né, pessoal? Quanta revolução! Tudo querendo se ver livre da sua colônia, da sua metrópole, perdão. Sendo aqui no Brasil, querendo ser livre de Portugal, e países vizinhos como Colômbia, Equador, Venezuela, Argentina, países que eram colonizados pela Espanha, querendo se ver livre da Espanha, certo? Conclusões para nós encerrarmos. Conclusões dessa apostila. Os conteúdos trabalhados nessa apostila servem para mostrar a você alguns pontos muito importantes. São eles que ligam, né, a Revolução Francesa às rebeliões aqui na América. No final do século XVII e XVIII começaram a acontecer várias rebeliões na América portuguesa, que foram reprimidas com muita violência. Essas revoltas combatiam. O que essas revoltas combatiam? O monopólio feito por Portugal em relação ao Brasil, na revolta de Beckman, onde só o Brasil podia vender para Portugal, para mais ninguém. Eles combatiam aos altos impostos cobrados pelas autoridades locais sobre o ouro extraído na revolta de Filipe dos Santos. Eles combatiam a presença de forasteiros na região mineradora, a Guerra dos Emboabas, lembra? Tudo isso nós falamos na aula passada. E eles combatiam o mandonismo da aristocracia rural sobre os comerciantes na Guerra dos Mascates. No final do século XVIII, o iluminismo chegou à América com mais força, sobre ideias de liberdade, de igualdade, né? E apesar de ter um inimigo comum, cada grupo tinha ideias diferentes. O inimigo era o mesmo. Quem era o inimigo? Portugal. Mas as ideias eram diferentes. Então, desde o início da colonização dos povos ibéricos, Portugal e Espanha, nativos americanos e africanos foram escravizados, se rebelaram contra o domínio dos seus senhores. E com o tempo, outras camadas sociais, trabalhadores livres, comerciantes, proprietários ricos e pobres, também se rebelaram contra as medidas tomadas pelas metrópoles por considerá-las injustas, seja
na Inconfidência Mineira, com a elite se rebelando, seja na Inconfidência Baiana, com a população se rebelando. Suas revoltas, como nós falamos, eram de caráter regional. Aí lá, as lideranças da conjuração, tanto mineira quanto baiana, queriam uma república independente em Minas e Bahia, respectivamente, porém, sem o desejo de mudança estrutural, e permanecendo na primeira, na Confidência Mineira, eles não queriam uma mudança social. Eles queriam permanecer ainda sobre exploração escravista. Já na segunda, na Conjuração Baiana, eles buscavam o fim da escravidão e a igualdade entre todos os cidadãos. Ambas as revoltas sufocadas, né, acabadas pela coroa de Portugal. Show, pessoal! Atividades 8. Sobre o movimento comuneiro, qual era o nome das suas maiores lideranças? Vocês vão marcar um X aqui. De suas maiores lideranças. Número 2. Na frase abaixo há duas palavras que a tornam incorreta. Vocês vão circular as duas palavras que tornam essa frase incorreta. E terminou aqui, não foi? Tem mais alguma página? Não, né? Não. Não, graças a Deus. Finalmente. A aula hoje foi extensa, né, pessoal? Me perdoe, mas é porque a gente precisava finalizar. História, eu gosto muito de história, mas quando é demais acaba. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, a sua dúvida foi sanada, Arthur? A minha foi. Show. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, agora ou depois, vocês fiquem à vontade para perguntar no WhatsApp ou depois, entendeu? Acredito que ainda essa semana eles já devem recolher essas apostilas, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom. Deixa eu Pode só sair? anotar. Deixa eu finalizar aqui, eu vou finalizar a gravação pro pessoal que eu tô gravando. O nome de quem tá na chamada, só aguarda um pouquinho. Pessoal que tá me assistindo do WhatsApp, qualquer dúvida é só perguntar. Valeu!